Vamos à palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós temos aqui, em Samuel 16, a unção de um garoto chamado Davi. Nós sabemos que ele era o filho mais novo de uma família de 8 irmãos. Me identifico muito com Davi, porque também sou um filho de um casal que teve 8 filhos. Nós somos 8 irmãos. E Davi também fazia parte de uma família, e ele era um desses 8 irmãos. Ele tinha um irmão chamado Abinadab, ele tinha um irmão chamado Eliabe, ele tinha um irmão chamado Samar, ele tinha um outro irmão chamado Nataneel, ele tinha um outro irmão chamado Cadal, ele tinha um outro irmão chamado Ozen. Aí Davi era o 8º, tinha o 7º que a genealogia não conseguiu colocar o nome dele ali. Não sei o que aconteceu com ele, quem sabe morreu antes, mas não tem o nome do 7º irmão de Davi. E Davi é o caçula, e nós conhecemos a história dele. E eu quero pensar com vocês hoje sobre como ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Como fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Como estar aonde Deus nos chamou para estar. E como ter aquilo que Deus nos chamou para ter. Fazer o que Deus nos chamou para fazer. Ser o que Deus nos chamou para ser. Estar onde Deus nos chamou para estar. E ter o que Deus nos chamou para possuir, para ter. Nós sabemos que Deus aparece, capítulo 16, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Belém, a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Nós conhecemos a conversa de Samuel com Saul, a conversa de Samuel com Deus, a conversa de Samuel com Davi. A gente conhece as histórias todas, e a gente percebe aqui no capítulo 16, que Samuel, embora fosse um grande homem de Deus, ele tinha um problema que a maioria de nós temos. Samuel estava, nesse momento da sua vida, deixando os seus sentimentos prevalecer sobre a palavra de Deus. Olha a palavrinha que está aí, que Deus diz: até quando você terá o quê? Até quando terás dó? Dó é aquele sentimento que você tem pela pessoa que está sofrendo. Você vê aquela pessoa sofrendo, você sente uma dor no seu coração. Dó tem a ver com sentimentos. Só que o texto diz: até quando você vai ter dó de alguém que eu já o quê? Já rejeitei. Então Samuel é esse homem que está deixando os seus sentimentos falar mais alto do que a vontade de Deus. Ele está deixando as suas emoções. Não tem problema você ter emoções, não tem problema você ter sentimentos, mas você precisa tomar muito cuidado com o que você sente, quando os seus sentimentos estão indo estão indo contra aquilo que diz a palavra de Deus. Deus diz: não é para namorar com essa pessoa. Você conhece os princípios da palavra de Deus, mas você diz: mas eu estou sentindo. Mas o que eu sinto por ela. Deus diz: não toca, mas você diz: mas eu tenho uma vontade, eu sinto que é hora de tocar. Eu conheço muitas moças que Deus diz: não entre nesse lugar, e ela diz: mas eu estou sentindo, e 9 meses depois ela sente muitas dores, e vem um bebezinho para o braço dela, e ela diz: onde é que eu estava com a cabeça? Conheço muitos rapazes, que Deus diz: não entre nesse lugar, não aperte esse botão, não atenda a essa chamada, mas qual é a nossa desculpa? Eu estou sentindo, aquilo que eu estou sentindo é muito forte, só pode ser de Deus. Samuel estava sentindo dó de Saul.
Samuel estava sentindo dó de algo que Deus diz, não é mais para aceitá-lo, ele já foi rejeitado. Aí o versículo 1, no finalzinho, Deus diz, porque eu te envio à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Aí no versículo 2, o próprio Samuel diz assim, Senhor, se eu for lá em Belém para ungir esse filho aí do Jessé como rei, o Saul vai ouvir, e o que é que ele vai fazer comigo? Ele vai me matar. Preste atenção, como pode um profeta ter dó de alguém que não vai pestanejar em matá-lo? Como é que ele pode guardar sentimentos de pena no coração de alguém que sem piscar pode matá-lo? Deus está dizendo, Samuel, o que você está nutrindo no seu coração é um sentimento de morte. Isso vai matar mesmo você. Esse homem que você está tomado por sentimento de pena, ele não tem pena nenhuma de você. Se ele souber que você realmente vai lá para ungir um rei, ele vai te matar. Deus está dizendo para nós, cuidado com os seus sentimentos, porque por causa dos seus sentimentos, você pode preservar no seu coração alguma coisa que no futuro vai matar você. Cuidado com os seus sentimentos, porque com os seus sentimentos você pode guardar dentro de um baúzinho alguns vícios que no futuro vão matar você, alguns prazeres na vida que lá na frente vão destruir você. Quando você tentar revelar aquilo que você quer ser nas mãos de Deus, por ter guardado esse sentimento, ele vai se levantar como um adversário e ele vai matar você. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Então diga à pessoa que está do seu lado aí, cuidado com os sentimentos. Valorize a palavra de Deus. Aqui em Apucarana, aqui do lado, no ano de 1996, eu conheci um diácono da igreja presbiteriana renovada, e eu estava pregando naquele final de semana, e esse diácono na verdade eu estava pregando a semana toda, na época era o pastor Hilton de Paula, pastor daquela igreja maravilhosa, hoje é um amigo meu chamado pastor Luciano, que pastoreia lá, e esse diácono, naquela quarta-feira, ele chegou em lágrimas, na igreja, chorando, e ele veio conversar com o pastor. E qual era a conversa? Ele era um motorista de caminhão, ele era um caminhoneiro, não era o trabalho que ele queria exercer, mas por necessidade, para suprir as necessidades da família, para não deixar faltar nada em casa, ele, por ter carteira de motorista de caminhão, ele aceitou esse trabalho e foi trabalhar, estava indo bem. Ele só tinha uma preocupação, que ele não podia estar sempre na igreja com a família. Lá de vez em quando ele conseguia estar em um domingo, no final de semana, em um sábado e no domingo na igreja. Nenhuma dessas viagens dele, nenhuma desses monte de caminhões, eles tiveram, por causa de uma pista bloqueada, alguma coisa assim, tiveram que todos esses caminhoneiros dormirem em um posto de gasolina. E aí, essa frota de caminhão dessa mesma empresa pararam, e caminhão por caminhão, lado a lado, e tinha uma boate do lado desse posto de gasolina. Uma boate com travestis, com prostitutas e tal. E o chefe, o gerente, o administrador dessa empresa, estava junto, dirigindo um dos caminhões. E ele fez o convite para todos. Todos nós vamos ter uma noitada. E quando chegou para esse jovem da igreja, e disse assim para ele, todos nós estamos indo para a boate, vamos para lá. Ele disse assim para esse homem, esse líder lá da empresa, desculpe, eu não vou, eu prefiro ficar aqui no caminhão, eu vou ficar lendo a Bíblia, eu vou ficar aqui ouvindo canções e pregações. Esse homem ficou tão irado com ele, que na terça-feira de manhã, o dispensou, dizendo que ele não precisava mais trabalhar, que ele procurasse os seus direitos trabalhistas e tal, mandou vir um outro motorista, e esse irmão não pôde nem voltar para casa dirigindo o caminhão. Ele teve que deixar o caminhão para o outro motorista e voltou para casa de ônibus. E era nessa quarta-feira à noite que ele estava lá, antes do culto, chorando, abrindo o coração para o pastor. E eu estava lá ouvindo tudo. Nós oramos por ele, nós o abençoamos.
Quando foi no domingo, o coração dele, o rosto dele, a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto dele estava brilhando, ele estava em uma alegria, contando para o pastor, abraçando o pastor, chorando, e eu cheguei perto para escutar a conversa, e ele contando a história para o pastor, ele disse: pastor, não deu nem uma semana, pastor, eu fui despedido na terça-feira, eu não tinha condições nenhuma de trabalhar nesse lugar, pastor, eu não tinha condições de vir para a igreja, e agora, pastor, agora na sexta-feira, eu já arrumei um emprego, que eu vou começar a trabalhar na segunda-feira, eu vou ganhar 3 vezes mais, e eu vou trabalhar aqui na cidade, e todo final de semana eu vou poder estar na igreja com a minha família, louvando ao Senhor. Eu achei isso extraordinário, porque foi um homem que não vendeu as suas convicções por sentimentos ou por circunstâncias. Todo mundo está indo para a boate, ninguém está vendo, todo mundo vai dançar, mas ele diz: eu tenho compromisso com a palavra de Deus, eu perco o meu emprego, mas eu não sujo o nome de Deus, eu vou honrar o nome de Deus. E a palavra de Deus diz: honrarei aqueles que me honrarem. Esse rapaz honrou Deus na segunda-feira de madrugada, e na sexta-feira ele já estava com um emprego para ganhar 3 vezes mais, e poderia servir a Deus na igreja com a sua família. Cuidado com os seus sentimentos, eles podem te enganar. A segunda lição que eu tiro daqui é o seguinte: cuidado com as aparências. Versículo 7. Samuel olhando para Eliabe, versículos 6 e 7, quando Eliabe entra, o Samuel diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel olhou para a aparência de Eliabe, ele diz: sem sombra de dúvida, esse é o cara. Então, em primeiro lugar, não deixe os seus sentimentos prevalecerem sobre a palavra. Em segundo lugar, não deixe a aparência substituir o conteúdo. Não deixe a aparência enganar você. Se enganou Samuel, o homem de Deus, pode enganar você. O Eliabe, todo bonitão, saradão, corpão de guerreiro, jeito de guerreiro, primogênito de Jessé. Quando Samuel olha, diz: esse é o cara. Ele é o cara que tem jeito de rei, tem aparência de rei, tem porte de rei. Mas Deus diz: Samuel, não toca nesse cara, porque isso aí é uma casca grossa, é só a aparência, por dentro está tudo podre. Não vá pela aparência, versículos 7 e 8, Deus diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem só vê a aparência, porém o Senhor conhece o coração. Cuidado, para você não ir pela aparência. Quando eu era menino, eu gostava muito de roubar goiaba. Quem é menino que não gosta de roubar goiaba, né? Eu gostava muito de roubar goiaba. E eu lembro que tinha uma escola perto de casa, e eu e os meus amigos pulavam assim o muro. Meu irmão também que está aqui, vivia pulando aquele muro para a gente roubar goiaba e caqui. E eu lembro que um dia, era um dia meio chuvoso, na hora que eu pulei o muro assim, eu vi assim num pé, bem no canto do muro, uma enorme, uma goiabona amarelona linda. E aí eu falei: essa vai ser minha. E aí eu despistei meus amigos: não, por aqui não tem goiaba, vamos lá para o fundo e tal. E quando todos eles foram lá para o fundo, eu voltei correndo para aquele pé de goiaba no canto do muro. E eu disse: essa goiabona é minha. E eu fui, o pé de goiaba, você sabe que é escorregadio, e eu fui me arriscando lá, caí daquele lugar, consegui pegar aquela goiabona. Eu desci daquela árvore, olhei para aquela goiaba, e eu disse: mas eu vou comer gostoso essa goiaba. Quando eu abri a boca para dar aquela dentada, aquela mordida, Deus teve misericórdia de um coró que estava lá dentro. Deus diz assim para o coró: encolhe, 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 senão você vai morrer. Quando eu mordi aquela goiaba, eu dei de cara, não foi com um bichinho de goiaba não, esses bichinhos de goiaba pequenininho não, que eu tenho um irmão que esses dias foi lá em casa, ele tem um pé de goiaba, e aí ele começou a pegar as goiabas assim, começou a comer. Eu falei: Emerson, cuidado com os bichinhos da goiaba, essa goiaba está cheia de bichinho. Ele falou: quer cuidado com o bichinho tem que tomar cuidado comigo, ó. E comendo a goiaba.
Falei, meu Deus, que filosofia. Mas nesse dia, essa goiaba, o coró, era um coró. Ele se encolheu assim, tinha aquela cabecinha preta assim, fez assim para mim assim. Me deu um nojo tão grande que eu fiz essa goiaba voar longe. E alguém disse para mim que pior do que encontrar esse bicho na goiaba seria se eu encontrasse só a metade do bicho na goiaba. Quer dizer que a outra metade eu já tinha mordido, né? E eu lembro que eu joguei essa goiaba longe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com a aparência. Porque tem gente que você olha, parece um goiabão. Mas Deus diz assim, não morde não, meu filho, que você não sabe o tamanho do coró que está aí dentro. Cuidado com as aparências. Conheci uma moça, não vou dizer o nome da cidade, por ética, mas eu lembro de um pregador, ele subiu num púlpito, eu estava lá junto com aquela turma, uns 20 anos atrás, e aquele pregador trouxe uma mensagem sobre o sacerdote Eli e o juiz, foi uma coisa linda, uma pregação maravilhosa, e essa moça me cutucava e dizia assim, é ele que vai ser o meu. Falei, como assim? É ele que vai ser o meu marido, eu quero um homem assim. E eu disse, mas você nem conhece o cara? Não, mas eu quero pregador. E eu disse para ela, não, mas o cara pode ser um pregador e ser um perverso no seu caráter. O cara pode pregar muito bem, mas não ter maturidade para casamento, pode não ter estrutura. Não, eu tenho que chegar logo. E naquela mesma noite, terminou o culto, ela foi a primeira lá para cumprimentar o cara. E cumprimentou, e disse que a sua mãe era uma pregadora, e que se pudesse tomar café na casa, e eu vi ela combinando com o cara para o camarada ir tomar café na casa, durante aquela semana que ele estava na cidade. E foi. E numa quinta-feira, nos encontramos, e ela disse assim, já estamos namorando. Eu falei, o quê? Ela disse, nós já estamos namorando. Eu falei, não faz isso, irmã, você não conhece. É homem de Deus, é pregador. Orou lá em casa, orou na igreja. Eu disse, eu sei, mas uma semana. Você não sabe quem é o cara. Não, é de Deus, porque eu tenho que aproveitar logo, porque senão entra outra aí na frente, então eu tenho que casar logo. Essa irmã casou. Você sabe quanto tempo durou o casamento dela? Ela casou 90 dias depois. Você vê que o negócio foi rápido, né? 90 dias depois ela estava casando com esse camarada. Sabe quanto tempo durou o casamento dela? Pessoas que falam, 5 meses, 1 ano, isso é uma eternidade. O casamento dessa irmã durou menos de 1 dia. O casamento dela durou 8 horas. Eles saíram da igreja, foram tirar algumas fotos do casamento e foram para o hotel para passar a lua de mel. Nessa noite, ele estuprou a sua esposa, porque ela não queria o sexo anal, mas ele disse, agora você é minha esposa e vai fazer o que eu quero. E forçou a sua esposa na lua de mel a ter um relacionamento sexual anal. Essa moça abandonou o hotel, chorando, sangrando, em lágrimas, machucada. Casou com um pregador, mas que era um monstro. Casou com um camarada que não tinha temor de Deus e não respeitava a mulher, mas era um pregador. Então, pelo amor de Deus, cuidado com essa história. Eu quero casar com um cantor. Eu quero casar com uma cantora. Eu quero casar com um pregador. Eu quero casar com uma pregadora. Quero casar com uma missionária, com um missionário. Cuidado! Não vá pela aparência, vá pela essência. Primeiro sonde o caráter dessa pessoa. Mas ele tem o cabelinho Chanelzinho, eu gosto tanto do cabelinho Chanelzinho dele. Ele chega com a chavinha do carro assim, todo burguesinho. Fica tão bonitinho com aquele olhinho dele. Cuidado. Aí tá lá, desculpe o Zezinho, mas tá lá o Zezinho que você olha assim, não tem nada. Não tem nem uma motinha. Mas estava lá na tenda orando, buscando a Deus. E o Zé bonitinho que chegou aí, que você está toda babando, não sabe nem o que é orar. Mas você está indo pela aparência. Mas o outro lá é crente até debaixo d'água. Eu não estou dizendo que você não vai olhar. Poxa, eu gostaria tanto que fosse uma bonita, um rapaz bonito e tal. Mas cuidado,
porque se isso for a sua prioridade, a aparência, se não tiver essência, você pode se dar muito mal na vida. Portanto, escute a voz de Deus, como Deus diz para Samuel: não olhe para a aparência da pessoa, porque eu, o Senhor, não vejo a aparência, eu vejo o coração. Olhe para a essência da pessoa, conheça a pessoa, com quem você vai fazer sociedade, com quem você vai casar, com quem você vai estabelecer o seu ministério. Cuidado com as aparências. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Cuidado com os goiabões da vida. Davi, ele enfrentou aqui, pelo menos no capítulo 17, nós sabemos no versículo 16 do capítulo 16 do versículo 13, versículo 13 do capítulo 16, que o Samuel derramou o azeite sobre a cabeça. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olhem para mim, isso daqui não é uma unção real. O nosso problema como cristãos é que a gente não sabe diferenciar o que é uma unção real e o que é uma unção profética. A gente não sabe diferenciar o que é uma ação real de Deus e o que é uma ação profética. A gente não sabe diferenciar o que é uma palavra real de Deus e o que é uma palavra profética. 1 Samuel 16:13 é uma unção profética, não é uma unção real. Aqui, Davi não está sendo ungido rei. Aqui é uma unção profética dizendo que vai chegar a hora, no momento certo, que Davi vai ser ungido rei. Dá para entender? Ele foi ungido primeiro no meio dos seus irmãos, depois ele foi ungido sobre a menor parte de Israel, Judá, e só depois, em Samuel capítulo 5, é que ele vai ser ungido como rei sobre toda a nação de Israel. Em Samuel capítulo 5 é a unção real. Em Samuel capítulo 16 é uma unção profética. Em Samuel capítulo 16 é aquilo que Deus diz que Davi um dia vai ser. E em Samuel capítulo 5, é Deus cumprindo aquilo que lá no passado ele disse que Davi iria ser. Agora você é. Quantos me entendem, por favor? Nós corremos o risco, quando Deus vem e nos dá uma palavra: eu vou fazer de você um instrumento poderoso em minhas mãos, um missionário, um pregador, um empresário, um médico, um farmacêutico, sei lá o que Deus fala. Deus vem e te dá uma palavra profética. Deixa eu falar dentro do meu contexto de pregador, de pastor, de missionário. Quantas pessoas que Deus vem, libera uma palavra profética para esse rapaz, para essa moça, dizendo: você vai ser um pregador, você vai ser uma mulher de Deus, você vai ser um homem de Deus. Mas é uma palavra profética, não é uma palavra real. Deus não está dizendo o que ela é, Deus está dizendo o que ela vai se tornar no futuro. À medida em que ela vai andando em obediência, a unção profética vai se transformar em uma unção real. Qual é o nosso problema? É que a gente não sabe agir como Davi. Davi recebe a unção dentro da casa dele, e ele é um garoto de 17 anos, mas ele tem discernimento. Ele sabe que essa unção não é uma unção que foi derramada na sua cabeça por causa daquilo que ele é, porque ele é um simples pastor de ovelha. Ele é o filho mais novo daquela família. Ele não tem aparência de guerreiro, ele não tem jeito de guerreiro, ele não tem experiência de guerreiro, ele não tem fama de guerreiro, ele não tem nada de guerreiro. Ele é um garoto de 17 anos, e ele sabe que essa unção veio como uma unção profética. Não é o que eu sou,
é aquilo que essa unção vai me capacitar a ser no futuro. Por isso ele não sai na casa dele batendo no peito e dizendo assim: Eliabe, o que é que diz o texto? O ungiu no meio dos seus irmãos. Ele poderia muito bem olhar para o Eliabe, para o Abinadab, para o Ozen, para o Cadal, para o Netanel, para o Samar. Ele poderia muito bem chamar os seus irmãos e dizer: a partir de hoje, eu quero respeito para o rei aqui. Vocês têm que me respeitar, porque agora eu sou rei. Eu fui ungido rei, e a partir de hoje, vocês têm que me respeitar como rei. Está entendido? É isso que Davi fez? Não, mas é isso que a gente faz. Quando Deus libera uma palavra profética sobre nós, a gente pensa que nós já somos. A gente pensa que a gente já tem a maturidade. A gente pensa que a gente já alcançou. Quando é uma palavra profética, para a gente caminhar em obediência, até que a palavra profética seja cumprida nas nossas vidas. Davi não fica batendo no peito pelas ruas de Judá, dizendo: população de Judá, olha aqui, eu nem tomei banho ainda, ó, o azeite está aqui na minha cabeça, o profeta Samuel derramou, nem vou tomar banho para esse azeite ficar para sempre na minha cabeça. Ele não sai falando assim. Samuel 17, versículo 17. O pai de Davi diz: Davi, vem cá, meu filho. Pois não, pai. Pega esse queijo, pega esses pães e vai levar para os seus irmãos que estão no campo de batalha. O Davi pega os pães, o Davi pega os queijos, e Davi sai em obediência ao seu pai para servir os seus irmãos no campo de batalha. Sabe o que eu aprendo com Davi? Que Davi sabe ficar no anonimato. Davi sabe ficar debaixo da proteção de Deus. Davi sabe aguardar o tempo de Deus para a sua vida. Eu sei que eu fui ungido rei, mas ainda eu não sou rei. Portanto, por enquanto, eu vou cuidar das ovelhas do meu pai. Vou continuar cuidando dessas ovelhinhas. Eu vou continuar obedecendo o meu pai, chamando ele de Senhor. Eu vou continuar pegando os pães e os queijos e obedecendo a ordem do meu pai. Eu vou continuar servindo os meus irmãos. Na hora certa, quando chegar o tempo certo, a unção profética vai se transformar em uma unção real. Mas ainda não chegou tempo. Você precisa entender isso, senão você vai destruir a sua vida. Seja o que for que Deus diz que você vai ser, saiba, existe um tempo, uma etapa de preparação entre aquilo que Deus disse que Ele vai fazer na sua vida, aquilo com a forma em que você vai andando em obediência. No momento certo, o que Deus falou que você será, vai acontecer se você caminhar pacientemente, sabendo que Deus tem um tempo para todas as coisas. Cuidado com a doença de Ahimaás. Você sabe quem é Ahimaás? Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: cuidado com a doença de Ahimaás. Qual é a doença de Ahimaás? Quando Samuel capítulo 18, 2 Samuel capítulo 18, o Absalão morre. O Joabe chama um etíope e diz assim: leva a mensagem para o rei Davi em Jerusalém. E o etíope sai correndo. E correndo. Aí estava lá o Ahimaás. O Ahimaás disse assim: ô Joabe, deixa eu levar uma mensagem para o rei também. E o Joabe disse assim: não, ô Ahimaás, o etíope já foi na frente. É o etíope que vai ganhar a recompensa. Ele já foi, eu já liberei o etíope para ir na frente entregar a mensagem para o rei Davi. E o Ahimaás disse: não, mas deixa eu ir, eu quero ir, deixa eu ir, Joabe, deixa eu ir. Ele perturbou tanto Joabe, que o Joabe disse assim: então tá, Ahimaás, pode ir levar a mensagem para o rei Davi então, mas saiba que você não vai receber galardão. E o Ahimaás então sai correndo. E o capítulo 18 de 2 Samuel diz o seguinte: que Ahimaás conhecia um atalho. Ele era muito espertinho. Ele sabia que o etíope ia dar a volta lá pelo caminho real, e que ia demorar um tempo para ele chegar em Jerusalém. O Ahimaás disse: deixa eu ir na frente, e saiu correndo. E ele sabia um caminho que era um atalho, e ele cortou, ele pegou o atalho. Quem pega atalho chega mais
rápido. E ele pegou o atalho e chegou na frente. E aí o comandante olha lá e diz: Davi, vem vindo alguém correndo aí, parece o caminhar de Ahimaás, ou a corrida de Ahimaás. Não, é um rapaz de bem, deixa ele vir. Aí chegou Ahimaás lá, bem na frente do africano. E o Davi disse: pois não, Ahimaás. Ele disse: então, Davi, sabe qual que é a boa notícia, Ahimaás? Me conta o que aconteceu. Então, Davi, sabe, eu estava lá em Jerusalém e tinha gente que corria, tinha gente que parava, e gente que ia para a direita, e gente que ia para a esquerda, uma muvuca toda, um monte de gente. O que aconteceu, Ahimaás? Me fala. Aí o Ahimaás disse: estava um movimento tão grande, Davi, que eu não sei o que aconteceu. Pode ler lá. Eu, quando prego para obreiros, eu coloco esse tema: o mensageiro sem mensagem. Porque pega atalho. Pastores que não oram mais, irmãos que não oram mais, que não estudam mais a Bíblia. Não, deixa eu ver aqui no site, deve ter uma mensagem prontinha. Aí pegam lá. Esses dias a esposa de um pastor disse: pelo amor de Deus, Edson, chama o meu marido. A esposa do pastor chama o meu marido para fazer uma viagem com você, porque ele precisa se converter. Falei: o quê? Ela disse: meu marido não ora mais. Meu marido é pastor, a igreja não está sendo alimentada. Meu marido é pastor, mas eu não vejo ele mais lendo a Bíblia. Sabe o que ele faz? Ele pega lá os sermões que estão na internet. Ele diz: para que eu vou orar? Para que eu vou ler? Já está tudo prontinho. Para quê? Eu não estou dizendo que é errado você pesquisar, pegar informações, eu faço isso. Mas já pensou os meus sermões, as pregações que eu faço, ser fruto apenas de uma pesquisa, de uma lida que eu fiz na internet? E a minha oração, e o meu jejum, e a minha consagração, aonde é que está a unção? Por isso que esses ministérios não fluem, não avançam. Porque são pessoas que estão pegando o quê? Atalhos. Esse cara chega lá, mas não tem nada que falar, passa uma vergonha tremenda diante do rei, passa uma vergonha tremenda diante dos seus comandantes, e até hoje tem gente falando dele, e eu estou falando aqui que o Ahimaás era um mensageiro sem mensagem, porque ele pegou atalho. Não pegue atalho na sua vida. Não escolha o caminho mais fácil, escolha o caminho certo, o caminho de Deus. Não importa se vai demorar um pouco mais, mas quando você chegar lá, vai ser na hora de Deus. E quando chega a hora de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Você vai chegar lá com maturidade, você vai chegar lá com estrutura, você vai chegar lá com fundamento, e Deus pode dar a você o que Ele tem desejo de te dar, porque o que Deus te der não vai mexer com as suas estruturas, porque você deixou Deus tratar do seu caráter. Você tem maturidade, José, para ser governador do Egito, porque eu te deixei 13 anos nesse sofrimento, amadurecendo o seu caráter. Moisés, você tem maturidade para ser libertador de Israel agora, porque eu passei 40 anos tratando do seu caráter. Davi, você tem maturidade para ser rei de toda a nação de Israel, porque eu passei todos esses anos tratando do seu caráter. Eu amadureci você. Vocês não escolheram atalhos. Pelo amor de Deus, rapaz, cuidado com cola na universidade. Porque eu vi um médico passando vergonha esses dias. Médico passando vergonha porque não sabia receitar. E o camarada do hospital disse assim: você é médico do quê? Aonde que foi sua formatura, sua universidade? Onde é que você fez? Você não pode carregar esse título porque você não sabe de nada. E aí conversando com o camarada, chorando: ele não podia me humilhar desse jeito. Tá certo que eu colei, tá certo que eu comprei lá o diploma, tá certo, mas... envergonhado, porque pegou o quê? Atalho. Não pegue atalhos. E Deus está mudando toda a minha mensagem aqui hoje, e eu sinto de dizer para você: cuidado com os atalhos. Uma moça, uma vez lá em Manaus, eu cheguei na loja, irmã da igreja, e aí eu fui lá para comprar um ferro para passar roupa. Quando ela me viu, ela escondeu alguma coisa. E eu cheguei, eu ia para um lado assim, que eu estava curioso, sabia o que ela estava escondendo. E ela virava para cá, eu ia para cá, ela virava para lá. Aí eu não aguentei e falei: irmã, desculpa, o que você está escondendo aí? Aí ela pegou a revistinha e disse: ai, é isso aqui. Aí eu peguei a revistinha era assim: poderes astrais.
Aí tinha 2 páginas dobradas no meio dessa revistinha, e uma era essa que ela estava lendo. E o que ela estava lendo era o seguinte: como deixar um homem enfeitiçado com uma linda cruzada de pernas. A irmã. O outro era como seduzir um homem com um piscar de olhos. Ela fica toda vermelha perto de mim. Eu falei: irmã, você não precisa disso. O Espírito Santo não precisa. Você não precisa usar da sensualidade para conquistar um homem. Você vai conquistar um urubu. Que é só um urubu que vai vir em cima disso. O Espírito Santo é suficientemente capaz para trazer a pessoa certa para você. Você não precisa pegar atalhos, caminhos mais fáceis. Aguarde, porque Deus vai fazer a obra. Ah, queridos, como que eu tenho tanta coisa para falar sobre isso para vocês. Eu gostaria de ter uma noite até às 3 horas da manhã para ficar falando sobre isso com vocês. Cuidado. Cuidado com os atalhos na vida profissional. Cuidado com os atalhos na vida sentimental. Cuidado com os atalhos na vida ministerial. Cuidado. Ai, pastor, me dá logo a minha credencial. Porque se o senhor não me der, a outra igreja lá, o pastor diz que me dá. Se o senhor não me der, eu vou para lá. Atalhos. Cuidado. Muito cuidado em todas as áreas com atalhos, pelo amor de Deus. Nunca se esqueça que a unção profética não é uma unção real. A unção profética, é por isso que diz o nome, é profético. É a respeito daquilo que vai acontecer lá na frente. Então ande em obediência, e à medida em que você anda em obediência, o Senhor vai amadurecendo você, até que a unção profética se converta em uma unção real. Então Davi sabe aguardar o tempo de Deus. Deixa eu dizer um versículo para vocês e eu estou terminando. 1 Pedro 5, versículo 6. Olha o que diz aí. Humilhai-vos, pois... O que é que diz aí? Debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no devido tempo. Diga comigo: Deus tem um tempo certo. Enquanto esse tempo não chegar, qual é o meu lugar? Debaixo da poderosa mão de Deus. Escute, rapaz. Escute, moça. Enquanto o tempo de Deus não chegar na sua vida, não saia debaixo dessa mão. Fique aí quietinho, no anonimato, escondidinho, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no seu devido tempo, o que é que Deus faz? Ele vem a ti. Sabe o que diz no original grego? É isso aqui, ó. Fique debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo exato possa virar a mão. Deu para entender? Por enquanto, você está escondido debaixo da mão de Deus. Ninguém te vê. Mas a mão de Deus te protege. A mão de Deus garante segurança para você. Ela te protege. Enquanto não chegar o tempo de Deus, fica aí escondidinho debaixo da mão de Deus, debaixo da unção profética. Porque vai chegar o momento em que Deus vai virar a mão. E quando Deus virar a mão, aquele ser que estava escondido vai estar agora o quê? Em evidência. Aquele que estava por baixo vai estar por cima. Qual é o segredo? O segredo é que quando é o tempo de Deus, tanto no tempo de humilhação, como no tempo de exaltação, é que você está sob a mão poderosa de Deus. Enquanto eu estou no anonimato, a mão de Deus está sobre mim, me guardando. E quando Deus me colocar em evidência, a mão de Deus estará sobre mim, me sustentando, me alimentando, me fortalecendo. E Ele diz: aqueles que estão nas mãos do meu Pai, ninguém poderá arrebatar.
você está seguro, esteja embaixo ou esteja em cima da mão de Deus. Se é a mão de Deus, você está seguro. Não tem diabo, não tem gigante, não tem demônio, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem perseguição, não tem difamação, não tem besta, não tem anticristo, não tem falso profeta, não tem ninguém que vai poder roubar o projeto de Deus para a sua vida. Porque você, ou estando embaixo, ou estando em cima, está a mão poderosa de Deus sustentando você. E o Davi soube ficar debaixo da mão de Deus. Alguém chegou para ele e falou: Davi, pega o atalho agora. Está aí o Saul esvaziando o ventre. Pega a espada. Sabe o que disseram para Davi? Eis aí o dia em que Deus falou a teu respeito. Cuidado! Eis aí o dia em que Deus falou a teu respeito, dizendo que entregará os teus inimigos em tuas mãos. Davi poderia pegar a espada e dizer: hoje eu mato Saul, eu mato ele e assumo o lugar dele. Eu vou ser rei, Deus disse que eu vou ser rei. Então eu vou fazer alguma coisa, eu vou projetar, eu vou na força da carne, eu vou destruir quem está no meu caminho, para que eu seja aquilo que Deus me chamou para ser. Cuidado! Cuidado para você não tentar se tornar aquilo que Deus quer que você seja pela força da carne. Mate ele, Davi. Mate Saul. Aí Davi disse para Joabe e para os seus servos: longe de mim estender as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Foi o Senhor que ungiu. Ah, mas Deus disse que você vai ser rei em Israel, e esse cara é rei, vai te atrapalhar. Enquanto ele estiver vivo, você nunca vai conseguir ser o que Deus chamou você para ser. Isso não é problema meu, Deus tem o tempo certo. Foi Deus que ungiu, foi Deus que colocou, e Deus sabe a hora certa de tirar. Eu não vou estender as minhas mãos para tocar no ungido do Senhor. Eu não vou pegar atalhos, eu não vou usar a força da carne, eu vou aguardar Deus trabalhar. Aguarde Deus trabalhar na sua vida, querido. Eu quero convidá-los a ficar em pé nesse momento. Aguarde Deus trabalhar na sua vida. Não pegue atalhos em nome de Jesus. Cuidado com os seus sentimentos. Essa é uma palavra pastoral para você. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com as aparências, porque elas enganam mesmo. Cuidado para você não pegar atalhos. O conselho que eu trago para você hoje, eu aprendi com Davi, estou aprendendo com Davi e com Pedro. Fique debaixo da poderosa mão de Deus. Se é tempo de humilhação, fique aí debaixo da poderosa mão de Deus. Se é tempo de anonimato, de não ser conhecido, fique aí debaixo da poderosa mão de Deus. Se é tempo de semear e não de colher, fique aí debaixo da poderosa mão de Deus. Porque chegará o tempo em que as barreiras vão cair. Chegará um tempo em que os principados e a potestade serão repreendidas. Chegará um tempo em que os governadores das trevas não poderão mais agir. Chegará um tempo em que homem algum vai poder impedir. E Deus vai virar as mãos. E todo Israel vai ver o homem segundo o seu coração sendo exaltado sobre rei, como rei sobre toda a nação. A unção profética se transformou em uma unção real. Continue orando. Continue sendo dependente de Deus. Continue dobrando os seus joelhos. Continue dizendo: Deus, Tu és soberano. Tu estás no controle. O Senhor tem a hora para todas as coisas. Continue entregando pão e queijo para os seus irmãos. Continue cuidando das ovelhas no pasto. Continue sendo obediente. Continue. Porque vai chegar o momento de Deus para a sua vida. E quando Deus te honrar, ninguém vai poder te tirar desse lugar. Porque você está sobre a mão poderosa de Deus. Oh, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero abençoar a sua vida. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Você pode me ajudar a orar nesse momento, dizendo: Senhor, ajude-nos a não sermos movidos pela emoção. Não deixe os nossos sentimentos prevalecer sobre a sua palavra.
Ajude a gente a tomar cuidado com os nossos sentimentos, Senhor. Quantos ministérios destruídos pelo sentimento, quantos casamentos destruídos por aquilo que a moça sentiu, o homem sentiu, quantas empresas foram à falência por causa de sentimentos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nunca permita que o nosso sentimento prevaleça sobre a sua palavra, independente do que sentimos ou não, que prevaleça a tua palavra nas nossas vidas. Comece a orar para que Deus ajude essa pessoa que você segura a mão a fazer com que a palavra, a vontade de Deus prevaleça. Ó Senhor, não deixe essa pessoa ser levada pela aparência, Pai. Não deixe essa pessoa ser levada pelo estereótipo. Não deixe essa pessoa ser levada pelas ações. Mas ajude essa pessoa a olhar para as motivações do coração, para o fundamento, para o caráter e não para o carisma. Ajude, Senhor, essa pessoa a discernir o que é de Deus e o que não é. Não pela aparência, mas pela essência, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a não cortar caminho, a não pegar atalhos. Senhor, quanta gente com caráter fraco hoje. São pessoas de 40, 50, 60 anos de idade, mas não são mais confiáveis, porque pegaram atalhos a vida toda. Quantos ministérios que não têm mais credibilidade, porque esses homens pegaram atalhos. Quantos rapazes, quantas moças que já vivem em uma vida sem crédito, porque estão pegando atalhos. Ajuda esse rapaz a entender que ele precisa passar madrugadas e madrugadas com o rosto em cima dos livros, lendo, escrevendo, meditando. Ajuda essa moça a entender que a cola só vai enganá-la a si mesmo, mas que ela seja uma pessoa de propósito. Eu não vou pegar atalhos. Eu sei que é um caminho mais difícil, mas eu vou amanhecer estudando, eu vou amanhecer lendo, mas eu vou ser uma pessoa verdadeira. Eu não vou me enganar e nem vou enganar ninguém. Senhor, ajude esse pregador que prega essa noite a nunca pegar atalhos na vida, Pai. Ajuda cada irmão que me assiste pela internet, que me escuta agora através de um CD. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixa a gente pegar atalhos no casamento, na vida financeira, na vida profissional, no ministério. Livra a gente de atalhos, Senhor. Que a gente ande pelo caminho da Tua palavra. Se tiver que passar pela cruz, nós vamos passar pela cruz, porque nós sabemos que ainda que tenha a sexta-feira da cruz, nós sabemos que por esse caminho vai ter o domingo da manhã da ressurreição. A gente sabe que seremos vencedores, nós sabemos disso. Ó Espírito Santo, queridos, há uma unção de Deus muito forte aqui. Que essa unção despedace todo jugo hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo o seu físico, eu abençoo a sua vida profissional, eu abençoo a sua vida financeira. Eu chamo a bênção do Deus de Abraão sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu digo a essa pessoa que você segura as mãos, diga assim para ela: eu te abençoo essa noite. Diga para ela: eu te abençoo em nome de Jesus. Que você seja tudo que Deus te chamou para ser, no tempo certo de Deus. Ou quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Bendito seja o nome da tua glória. Bem forte para Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Continue aplaudindo o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Que bom que Deus nos trouxe até aqui mais uma vez, para ser confrontado, para ser tratado. Jamais devemos chegar à adoração sem passar pelo confronto. Aleluia. Chegar a Betel sem passar por Peniel não adianta. Primeiro tem que ser confrontado, tem que ser tratado. Aleluia.